Tom Brady arrumando clone pros outros, rituais estranhos antes do jogo, jogadas esquisitas, seja lá o que for. Jogadores comprando coisas estranhas como carros da Hello Kitty ou coisas que só duram alguns minutos, mas custam 28 milhões de dólares e muito mais. Essas são as coisas mais estranhas da história da National Football League primeiro. Alguns dos rituais mais esquisitos dos jogadores, como um que age como super-herói. Sim, esse é Brian Dawkins, um cara que literalmente tinha o apelido de Arma Chase, o codinome do famoso personagem da Marvel, Wolverine. O que levava as pessoas a comparar Brian a ele não era apenas sua agressividade em campo. Brian era tão fã do herói que em todo jogo agia como um animal. Mamãe sempre gostou dos X-Men. E então, quando conheci o Wolverine e como ele é, e o fato de ele ser intenso o tempo todo, isso me convidou para aquele mundo. Além disso, o ritual pré-jogo dele ficou ainda mais estranho no vestiário, levando ao início de uma investigação. Chegamos. O armário de Brian Dawkins. Arma X. Confira seu ritual pré-jogo e veja mais além da máscara. Para entrar nesse mundo e se tornar o Wolverine, Dawkins realiza uma série de rituais pré-jogo. Essa é uma das coisas mais nerds que já vi. Uma das coisas mais nojentas que já ouvi é o ritual pré-jogo de Patrick Mahomes. O que ele faz não é só estranho, deixa ele com cheiro de bunda. Agradeça à esposa dele, Brittany, por esse presente especial. O segredo de Mahomes só veio à tona quando um colega de equipe comentou brevemente. Ouça as superstições de Patrick Mahomes antes dos jogos. O mesmo par de cueca, que provavelmente poucas pessoas sabem, no dia do jogo ele tem usado desde que eu faço parte do time. E quando eu ouvi isso, Mahomes me deixou, junto com o mundo inteiro, pensando em várias coisas, tipo que tipo de cueca era essa? Essas aqui? Tanga dos Chiefs aqui passando. Enquanto Mahomes dominava a liga, algumas lendas da National Football League tentaram desvendar o segredo de seu ritual. Patrick, vimos seu ex-colega de equipe que comentou sobre suas superstições, e que uma delas é usar o mesmo par de cueca vermelha nos dias de jogo há anos, e eu adoro uma boa superstição. Mas sabe, você não poderia simplesmente fazer algo como comer a mesma refeição antes do jogo? Precisa mesmo ser a cueca vermelha? Bem, sabe, primeiro minha esposa Brittany me deu essa cueca. Então não vou decepcionar vocês, mas eu tenho que usá-la. Ao mesmo tempo eu usei ela naquela primeira temporada, e tivemos uma temporada muito boa. Mas eu só uso nos dias de jogo, então não fica muito gasta. Elas não são, tipo, nojentas. Você lava elas? Eu lavo elas de vez em quando. É uma tanga? É uma calcinha fio dental? O que é isso? Se estamos com sorte, não posso lavar. Tenho que deixar rolar. Então, sabe, enquanto eu estiver ganhando jogos de futebol, vou continuar com essa superstição. Sem dúvida. Caramba, então acho que eu e o Mahomes somos iguais. Eu uso minha cueca inscreva-se no Fieldflix todo dia. E bem, a diferença é que eu ainda sou ruim no futebol americano e o Mahomes tá lá cheirando mal toda semana. Agora tá bom. Chega de falar sobre rituais envolvendo o que tem dentro da cueca de outro homem. O ritual estranho de outro jogador envolve alguém machucando ele de propósito. Nunca imaginei que uma máquina de 2 metros e 350 quilos permitiria alguém tocá-la e sair impune. Ele é o maior homem que você já viu. Para John Henderson, ele precisava se animar antes dos jogos e fazia com que o provocassem no vestiário. Tapa após tapa após tapa. Esse cara sempre levava tapa na cara, às vezes mais de um. Af, Joe, isso nem é bom o bastante. Vamos lá, Joe. Obrigado, querida. Beleza, esse cara e o ritual dele são insanos, mas ninguém aqui pode julgar, né? O cara virou lenda por isso. E sobre lendas, o ritual secreto de Tom Brady fez ele ser amaldiçoado por uma bruxa. Ela falou, você tem sorte de casar com uma bruxa. Agora, eu sei que isso parece mentira. Porque quando Brady disse isso, a maioria das pessoas levou como uma piada, mas sua ex-esposa, Gisele, não era quem todo mundo pensava que ela era. Brady disse que ela fazia coisas antes dos jogos que o tornavam melhor que os demais jogadores. Mas também o alertou que se não seguisse suas instruções à risca, fracassaria miseravelmente. Ela fez um altar portátil para mim com fotos dos meus filhos. Tenho essas pedras de cura e proteção, ela me faz usar um colar e tomar gotas que prepara. Eu recito todos esses mantras. Agora, ok, tudo bem, eu sei que tudo isso parece loucura, mas aí eu descobri que Brady bebe umas bebidas de cores estranhas. Eu também vi algumas imagens antigas do armário dele, onde ele tinha cada item do ritual que mencionou. Fotos dos filhos, um colar especial com pedras de cura que lhe davam força, pequenos cartões com rituais escritos que ele recitava em voz alta e até uma estátua de um deus hindu.
O que é assustador, porém, é que algumas pessoas acreditam que o Deus que ele adorava era, na verdade, algo ruim, e elas acreditam que orações para esse Deus trazem escuridão espiritual ou atividade demoníaca. Mas Brady acabou acreditando que seguir os rituais da esposa era a escolha certa. No início achei meio louco. 4 anos atrás, jogando contra os Seahawks, ela disse: "É melhor você me ouvir. Este é o seu ano, mas essas são todas as coisas que você vai ter que fazer para vencer." E eu fiz todas essas coisas e por Deus funcionou. Foi muito bom. Em janeiro de 2015, ela perguntou: "Você sabe o quanto eu te amo?" E respondi: "Sei." E ela disse: "Só quero que você saiba que este não vai ser o seu ano." E claro, nós perdemos. Eu perguntei: "Como vai ser 16?" E ela falou: "16 será seu ano." No início de janeiro perguntei: "Amor, temos uma chance?" Ela respondeu: "Sim, mas você vai ter que se esforçar e realmente me ouvir." Então, cara, eu ouvi ela, e logo depois do jogo ela disse: "Tá vendo? Eu fiz muito trabalho, você faz o seu, eu faço o meu." Ela disse: "Você tem sorte de ter casado com uma bruxa. Eu sou só uma bruxa boa." Agora você entende por que Brady virou o GOAT? Já o ritual estranho do Josh Allen antes do jogo parece que deveria levá-lo direto ao hospital. Josh notou algo estranho sobre si mesmo na faculdade enquanto jogava futebol americano pelo time. Ele devia ter ido ao médico, porque esse cara ficava doente toda vez que entrava em campo. Prometo que não era por causa da bebida dele na fraternidade. Como o Josh já virava estrela, decidiu continuar fingindo estar doente antes dos jogos. E eventualmente isso realmente ajudou Josh a ser selecionado para a National Football League, onde ele continuou com essa tradição estranha. No jogo, eu engasgava, sentia ânsia e às vezes vomitava na mão. Meu corpo reagia estranho e eu não me sentia bem. Indo para o meu ano de novato, finalmente eu pensei: quer saber? Vou tentar. Eu vomitei. E naquele jogo, eu simplesmente não tive nenhum daqueles sintomas. Foi a coisa mais estranha. Então pensei: quer saber? Vou ter que começar a fazer isso a partir de agora. Alguns caras costumam vomitar comigo no vestiário. Às vezes estão lá, outras não. Todo mundo fica tipo... Exatamente. É tipo Anjos da Lei, né? Onde todo mundo vai. É só algo que faço. Tento me convencer de que é algo primitivo, como um guerreiro faminto lutando com mais força. Então, tipo, é meu corpo me dizendo, tipo, beleza, levanta isso pra você poder ir lá e lutar com mais força. Então é assim que eu tento colocar isso na minha cabeça, seja verdade ou não. Quem diabo sabe? Mas é isso que eu faço. Agora, mesmo achando isso nojento, não posso discutir com os resultados. Vomitar ajudou esse homem a lançar mais touchdowns do que nunca, então até outras lendas da National Football League ficaram curiosas pra saber se isso era verdade. Você pode vomitar demônios agora? Seria ótimo pra audiência. Não. Provavelmente você conseguiria. Não. Se eu começo a pensar nisso, eu fico meio enjoado, então... Sério, depois de vomitar, você come de novo? Não, eu não como nos dias de jogo. Você não come, ponto final? Se jogamos de manhã, não como. Se for à noite, só tomo café leve. Espera. Sim. Um jogo às 7 da noite e você tomando café da manhã. Espere um segundo. Um café da manhã leve. E depois vomitando, e então é isso. Vomitar. Depois tomar meu pequeno pré-treino vermelho antes dos jogos, pronto pra ir. Mas tudo bem, por mais que Brady e o pessoal tenham ficado enojados, isso ainda não era tão estranho quanto o ritual pré-jogo desse próximo jogador, que envolvia um monstro marinho mortal. Agora tudo bem, quando ouvi isso pela primeira vez, sinceramente foi a coisa mais ridícula que já ouvi. Mas o comportamento de Greg Hardy nos jogos é realmente tão estranho. É sabido que ele se força a se transformar no que ele chama de seu alter ego. E qual era exatamente esse? Bem, por acaso era um polvo mitológico gigante chamado Kraken, que era conhecido por vagar pelos mares e destruir tudo o que encontrava pelo caminho. Que é mais ou menos o que Greg queria fazer no campo de futebol. Então ele não só dizia isso na quarta ou quinta-feira. Desço ao meu subconsciente, encontro e abro a jaula. Sobre o sábado, ele geralmente sai, então ele está sempre solto no domingo. Eu não o controlo nesse momento, o que ele faz quando eu não estou lá, eu não sei. Tudo bem, estamos ficando malucos aqui, eu sei, mas Greg ou Kraken, como preferir, com certeza não mentiu. No dia do jogo, ele não só podia acabar com o café da manhã... Não lembro de dominar assim no jogo, mas dominei o café da manhã ao acordar. Não sei do que fala, eu domino tudo. Essa é uma pergunta boba. Que tipo de café da manhã? Cereal, como isso sem colher. Ele era uma pessoa completamente diferente em campo. Ele usava lentes vermelhas, pintava o rosto de preto e escrevia Kraken na camisa para o aquecimento antes do jogo. Mas isso não é tudo. O cara ainda era chamado de Kraken durante as apresentações dos jogadores. Kraken, Hogwarts. Então ele quase se transformou em um de verdade durante os jogos. Indo para o segundo ano, para os fãs no chat, ou era tipo ele saiu do banco como um Kraken, um amigo sugeriu: por que não continuamos com isso? É maneiro. Respondi: às vezes me sinto como um Kraken. Soltem o Kraken. Desenvolvi mais habilidades e uma tenacidade feroz pelo jogo. Aceitei isso e separei da minha vida real, do meu eu cotidiano.
O Kraken sai de qualquer jeito. Só fico preso nisso, não é culpa minha. Se cruzar meu caminho, tiro você. Se tiver atitude, mato. Me sinto imparável. Quando o próximo nível chega, eu já estou lá. Sempre fui assim. Finalmente pude mostrar isso. Esse é meu trabalho. Pessoas morrem, se machucam, carreiras acabam. Pra mim isso é guerra. Ou morremos ou fazemos o outro morrer. E quando a National Football League viu o quão insano o alter ego dele o fazia ficar, eles literalmente colocaram a pintura facial dele em um quadro e disseram que era uma violação. Nem culpo mais a liga por isso. O cara é maluco. Mas mesmo depois de tudo isso, eu não acho que ele seja tão maluco quanto o próximo jogador. Beleza, pronto? Pois o ritual pré-jogo dele era conversar com objetos inanimados. Qual o seu ritual antes do jogo? Eu conversava com minhas meias. Ok. Você quer que eu demonstre? Vou mostrar exatamente como seria. Eu chegaria no vestiário, pegaria minhas meias, olharia pra elas e faria assim. Qual delas? Qual delas? Qual de vocês deveria ir no pé direito, hein? Você gosta do pé direito? Ok, deixa eu ver. E então eu coloco ela até a metade. Às vezes eu dizia, você não gosta do direito, você gosta do esquerdo. Se eu não usasse a meia direita no pé certo, ficava desequilibrado. Hoje vejo meias com R e L e penso, eu estava à frente do meu tempo. Agora, ok, falando com coisas que não podem responder, acho que entendo. Meus vizinhos devem pensar que grito sobre jogadores da National Football League para a parede. O ritual do Strahan, sinceramente, ele podia ter guardado para si, mas o pré-jogo do Marshawn Lynch poderia até ter levado a um banimento da National Football League. Ele sempre dava pistas do ritual secreto, que começou quando fez um aquário personalizado com uma garrafa de Henny dentro. Com gelo 3D ou algo assim. Mas Marshawn decidiu manter seu ritual em segredo até o fim da carreira, e fez uma piada sobre isso. Minha superstição era que eu precisava tomar talvez uma dose e meia antes de cada jogo. De quê? Hennessy. Como assim, de quê? Eu estava pensando Gatorade. Gatorade. Toradol, não sei o que pensei. De jeito nenhum. Há um bar no vestiário em Seattle, com Schneider e Pete Carroll. Tem um bar na minha mochila. Entendi. Ele admitiu que bebia no trabalho, mas isso parece ter dado superpoderes pra ele. Ou talvez fosse só o álcool, não sei. De qualquer forma, se a National Football League soubesse o que ele fazia, a menor consequência por beber seria uma multa. Como outros jogadores que beberam nas comemorações de touchdown e foram multados em mais de $13 mil cada vez. Segundo o livro de regras da National Football League, a liga proíbe bebidas alcoólicas para jogadores em suas instalações. E não é só em campo, nós até ouvimos falar de jogadores que embarcam em aviões e depois bebem em particular no céu, até que a National Football League descobriu e baniu o jogador por 1 ano. Caramba, beber é definitivamente algo que a National Football League leva a sério, então faz sentido porque eu não estou na liga. Mas enfim, nem todo ritual é diversão, às vezes as coisas ficam bem emocionais, tipo o ritual pré-jogo de outro jogador que eu achei meio estranho. Até eu descobri que isso só acontece porque a pessoa mais próxima dele morreu. Puka Nacua só joga na National Football League e tem chance de fazer um ritual pré-jogo graças ao mérito do pai dele, Leono. Quando o Puka era criança, seu pai era tão decidido a levá-lo para a National Football League que ao invés de deixá-lo ver desenhos, fazia-o assistir filmes de futebol americano. Depois fazia ele fazer exercícios e até o derrubava, dizendo: "Você tem 10 segundos para se levantar." Agora fazer essas pequenas coisas com certeza estava dando uma vantagem para o Puka sobre as outras crianças, mas tudo isso mudou do nada. Quando o Puka tinha 11 anos, seu pai foi levado às pressas ao hospital. A saúde dele estava em risco por causa de uma longa batalha contra o diabetes, e não muito tempo depois, infelizmente ele faleceu. Puka ficou devastado, mas ele sabia que precisava usar a morte do pai como motivação para chegar à National Football League e criar um ritual especial antes dos jogos. Quando realizou seu sonho e virou profissional, o fato do pai não estar presente o levou a criar um ritual antes dos jogos. Chorar. Esse era Nacua durante o hino. Falamos sobre os sentimentos dele pelo pai que perdeu. Ele lembra do pai antes do jogo e entra nesse estado. Sou apenas grato por cada chance de vestir o uniforme roxo. Isso te pega quando você ouve ele falar sobre o fato de que está conversando com o pai nesses momentos. Então, enquanto o hino está tocando, ele diz para o pai: "Ei, espero que você esteja orgulhoso de mim, espero que esteja me assistindo. Só tentando fazer o que você disse que eu faria." E não foi só uma coisa de uma vez também. Puka literalmente chora antes de cada jogo que ele joga pelo pai dele.
Mesmo recentemente, depois de se tornar uma estrela maior do que nunca, Puka quebrou um recorde da National Football League e mesmo que não fosse o ritual pré-jogo dele, ele ainda ficou emocionado, tudo porque sabia que o pai dele ficaria orgulhoso. Vou ficar com seu coração por um segundo, pois seu pai te colocou no futebol americano e fazia você analisar jogos em vez de ver desenhos. Você já passou das 1000 jardas e é a caloura mais rápida da história dos Rams a conseguir isso. Eu sei que ele fala com você no campo de futebol americano. O que ele diria agora? Eu não tenho certeza. Eu espero que ele dissesse: eu tenho orgulho de você, Puka. E eu sei que eles diriam isso. Talvez não em um momento em que eu pudesse ouvir, mas ele me daria um grande abraço e apenas diria para eu continuar. Um dia de cada vez, o trabalho ainda não acabou. Parabéns, Puka, pela vitória e ótima performance hoje. Muito obrigado. Cara, você tem que respeitar o Puka porque tudo o que ele passou é de partir o coração. Certo, os rituais da National Football League não são as únicas coisas estranhas que os jogadores fazem. Ainda precisamos comentar sobre as compras estranhas dos jogadores da National Football League como um produto secreto para o traseiro ou Tom Brady comprando um clone de si mesmo. Mas antes de chegarmos a isso, tudo fica ainda mais estranho com as jogadas mais bizarras da história da National Football League. Porque não só uma delas revelou um jogador usando uma tanga que eu achava que só garotas usavam, outra jogada fez com que 2 jogadores ficassem com as cabeças grudadas e tantas outras coisas. Mas começando pela jogada estranha dos Chiefs, parecia algo que só crianças pequenas fariam. Olha isso! Nunca vi isso antes na minha vida. McKinnon pegou o Wildcat, Mahomes passou para ele. Sim, então pegamos o Snow Globe que ele desenhou pouco antes do Natal. Nunca vi uma brincadeira de roda assim antes. Mas a jogada estranha do número 19 fez um jogador mudar de esporte. Esse jogo, a bola voltou direto pro Carr. As trapalhadas do futebol americano para abrir o terceiro quarto. Quem esse cara pensa que é? Chutando bola na escola? Ronaldo. Suei! Na 18ª posição, a jogada incomum de Tom Brady violou as regras da National Football League. Apesar do livro de regras proibir mais de um passe para frente por jogada, Brady trapaceou mesmo assim. Terceira para 10. Brady precisa avançar. Você não pode fazer isso. Não preciso confirmar com John Perry. Espera, o quê? Parecia alguém travando jogando online. Pelo menos essa jogada não fez ele perder a roupa, como aconteceu com o jogador 17. Fique de olho no 93. E ele não vai, foi derrubado, volta para o jogo. Ops! Ninguém queria ver algo tão estranho durante um jogo de futebol americano. O número 16 ficou estranho ao levar o adversário para passear como um cachorro. Com 40 segundos no relógio, Herbert lança para a lateral, Allen recebe, mas parecia estar preso na marcação. Tô totalmente descontrolado ali. Tudo bem, mas colocar um jogador na coleira é menos estranho que o número 15, onde uma jogada estranha fez Myles Garrett fazer sexo oral em outro homem. Opa, ei! Os capacetes deles ficaram presos. Olha só. Tudo bem, acho que as cabeças presas foi azar, mas o jogador 14 teve sorte de outra coisa não ficar presa quando uma bola bateu na bunda dele. Isso é arriscado e realmente foi bloqueado. E acabamos de dizer que ele só teve um bloqueado em 14 anos. Na verdade, não foi isso que o treinador quis dizer ao falar. Vai lá e arrebenta, cara. Mas o número 13 não foi só estranho, foi idiota. Isso confundiu os narradores, pois durante o jogo, os Colts pareciam que iam chutar um punch. Mas do nada, eles mudaram para provavelmente a formação mais estranha que alguém já viu. Agora é quarta descida para 3, ele vai fazer o snap. Na verdade, Colt Anderson está atrás dele e... Que diabos? Tudo bem, os narradores nem sempre se confundem, mas na posição 12, um jogador e um narrador dizem algo muito estranho na história da National Football League. Veja, parecia que o quarterback lançava normalmente, até que tudo ficou estranho. Bom trabalho se livrando da bola com aquele cara vindo direto, é isso que tem que fazer quando alguém vem assim. Ele só fica lá e faz o passe bem. O que ele disse? Tudo bem, mas nem sempre os narradores são estranhos. No número 11, um torcedor fez uma das jogadas mais estranhas já vistas. Siga a bola enquanto ela sobe pelo túnel, veja esse cara pular das arquibancadas para dentro do túnel. Ele parece estar a pelo menos 3 metros do chão, talvez mais. Espera, o que é mais estranho? A defesa ou o visual do torcedor? Falando em torcedores, eles ficaram irritados depois de ver uma das chamadas de jogada mais estranhas de todas, porque os Giants estavam na 3ª para 9, sabe? Ainda tinham uma boa chance de fazer um passe e talvez conseguir o first down.
Mas em vez disso, o técnico chamou uma jogada tão estranha que nem os torcedores acreditaram. Formação interessante. Você não confiou bastante no seu ataque para fazer uma jogada tradicional? Torcedores gritavam, vaiavam e se irritavam por pagarem para ver algo tão estranho. Mas jogadores, narradores e torcedores se envolverem em jogadas estranhas é uma coisa. No número 9, árbitros criaram lances estranhos que quase arruinaram jogos, como tropeçar em Lamar Jackson na endzone. Ele está livre para correr, o árbitro caiu. Colidindo com um jogador prestes a interceptar um passe. Sem o árbitro, ele só avaliaria a jogada. Árbitros provocam lances estranhos, como tirar a bola de um jogador ou lançar uma bandeira que destrói a jogada. Árbitros fazem jogadas estranhas e acabam com os jogos, mas nada supera a oitava, quando um jogador deu pontos de graça aos adversários. Jim recupera a bola, Marshall está correndo para o lado errado, Marshall está correndo para o lado errado, e ele está indo direto para as mãos do adversário no lado errado, achando que marcou um touchdown. Ninguém sabe o que o cara pensava, assim como o jogador da posição 7, que fez uma jogada estranha e fez seu time perder. Os Giants estavam vencendo os Jaguars e precisavam de só mais uma parada. Foi aí que algo estranho aconteceu. Com tempo no relógio, lança para a end zone e é interceptado na linha do gol. Fred Lewis interceptou. Perdeu a bola. Se achou estranho um jogador dar hit stick no próprio colega, o número 6 é ainda mais bizarro. As pessoas dizem que nunca viram nada parecido. A bola foi direto para cima. Piscins recupera. Por que não ampliar a vantagem? Ah, com certeza eu nunca vi um punch lateral assim. Muitos torcedores nunca tinham visto isso e acharam a regra estranha, brincando que só os Raiders ruins fariam isso. Tudo bem, ser ruim me lembra o número 5, onde jogadores fizeram recepções estranhas com as nádegas. Por todos os meios necessários, ele segurou essa entre as pernas, Kevin. Olha só isso. Acho que a bola nem chega a tocar o chão. Não tocou. Veja como ele vira a cabeça e faz a jogada com a bola. E quando faz isso, ela acaba na sua bochecha direita. Uau! Uma das interceptações do ano deveria, antes de tudo, ter sido uma recepção. Mas então... Tudo certo, mas a maioria foi por acidente. No caso 4, um time fez algo estranho de propósito com ventos de 65 km no horário, mesmo com vento forte impedindo os jogadores dos Bears de se aquecerem e as bolas rolando como folhas secas, em vez de buscar a primeira descida com segurança, fizeram uma jogada estranha. O chute foi dado e está a caminho. Não entrou, cara! E lá vai ele. Agora, por mais estranho que isso tenha sido, antes de entrarmos no top 3, tem outras jogadas estranhas que eu só precisava colocar como menções honrosas, tipo uma jogada tão estranha que um jogador mentiu sobre ela. Só olha esse chute, cara. Uma tentativa de Younghoe e ele tropeçou. Kellen é engolido. Bola dos Patriots. Acho que nunca vi isso antes. Parece que ele apenas bateu o pé no gramado. Juro, cara, ele parecia o Charlie Brown errando assim. Apesar das reprises mostrarem que ele chutou o chão, não a bola, ele não admitiu e só disse: a bola escorregou por baixo e estava se movendo, então não consegui chutá-la. A bola estava se movendo quando eu estava indo em direção a ele, então eu só parei na frente dele. Você puxou a perna? Sua perna não passou? Não, eu não consegui. Enquanto eu estava indo em direção a ela, a parte de baixo da bola estava escorregando, então eu só parei em cima dela. Mas mentir sobre essa jogada não era como a que até a National Football League chamou de estranha. Esse jogador recebeu um passe e então tentou fazer um lateral para o companheiro de equipe. Olhando para a esquerda e faz o passe cruzado, Ligeti tenta segurar, mas acaba jogando para o lado enquanto caía no chão. Jogada perigosa e bandeira lançada. Mas como seu companheiro de equipe também deixou a bola escapar, o jogador que originalmente fez o passe lateral conseguiu de alguma forma se levantar e recuperar a bola. Não só os torcedores disseram, o que acabamos de ver. A National Football League até postou clipes da jogada chamando-a de estranha, mas por mais burro que aquele jogador tenha sido, outra jogada estranha na verdade fez um time vencer um jogo porque os Ravens estavam vencendo por um touchdown com cerca de 10 segundos restantes, então eles se alinharam para o punt. Em vez de permitir que os adversários tentassem empatar após o punt, o punter correu para trás, segurou a bola até o tempo acabar e sofreu um safety proposital. Os jogadores dos Ravens cometeram faltas de propósito por holding, aproveitando uma brecha nas regras da National Football League que não reiniciam o cronômetro após penalidades ofensivas, para vencer. Pela regra não há extensão, então o jogo acabou. Termina em uma jogada maluca. Se achou isso raro, uma jogada ainda mais incomum ocorreu só uma vez na história da National Football League. Brandon Field teve dificuldades antes. Pegou a bola molhada, incrível, e parece que ela está em um tee. Se você colocar a bola no tee, não poderia ficar melhor. Foi a única vez que um punch tocou o chão sem quicar.
Jogar nesse tempo provavelmente me deixaria doente e me mandaria pro médico, mas a jogada estranha no número 3 mandou um jogador para o dentista. Tá vendo esse jogador aqui? Ele se posicionou e foi pra cima do quarterback como fez em todas as jogadas da carreira dele, certo? Só que dessa vez, os replays mostraram que algo estranho aconteceu. Ah, ele perdeu um dente e está sorrindo. Essa foi a melhor parte. Alguém sabe se a fada do dente vem pra adultos? De qualquer forma, e em segundo lugar, uma jogada mais estranha transformou os Cowboys em memes. Faltando menos de 10 segundos nos 49ers, todos sabiam que só um milagre, tipo Hail Mary, resolveria. Eles não só se alinharam em uma formação estranha, as coisas ficaram ainda mais esquisitas quando o running back deles era o único jogador de linha. Penalidade. Prescott lança pelo meio, é derrubado na hora e os 49ers voltam ao jogo do campeonato. Leva uma pancada. Até mais. Ele não foi o único fundador dos Cowboys. Os fãs viram a tentativa estranha deles de ganhar o jogo e transformaram isso em mais memes do que eu consigo contar. Mas a jogada final e mais estranha da história da National Football League foi tão bizarra que mudou as regras da National Football League para sempre. Isso ocorreu por Phil Dawson, ex-kicker dos Browns, que acertou o field goal mais longo da temporada, 51 jardas, e levou o jogo à prorrogação. Mal sabia ele que as coisas iam ficar estranhas. Dawson chuta forte. Será suficiente e não deu certo. A bola bateu na trave, rejeitada pelo travessão. Os árbitros disseram que não valeu. Os Ravens comemoraram achando que venceram e foram para o vestiário, mas os árbitros revisaram o lance e viram que a bola bateu na parte de trás do poste, o que significa que passou. Os dois times voltaram ao campo para retomar o jogo. O jogo estava empatado. Apesar da vitória dos Browns na prorrogação, a jogada estranha criou talvez a situação mais bizarra da National Football League e levou a uma mudança de regra. A National Football League aprovou a regra Phil Dawson, criada após aquela jogada estranha, determinando que todos os field goals e pontos extras seriam revisados. Certo, agora, as coisas estranhas que os jogadores fazem em campo ainda não chegam nem perto das coisas estranhas que eles compram. Esse jogador gastou dinheiro em algo que esguicha na bunda dele. Teve um jogador que gastou 28 milhões de dólares em algo que durou só alguns minutos, além de outras compras. Antes de vermos as coisas mais estranhas que jogadores da National Football League compraram, vamos falar de um que fez de sua casa um zoológico. A obsessão de Darnell Dockett por animais começou com lagartos de estimação, jacarés e um macaco de 30 mil dólares, mas eventualmente ele gastou mais 100 mil dólares em algo ilegal, um tigre. Do nada, Darnell postou uma foto dele em sua casa, e todo mundo achou que o cara tinha enlouquecido. Porque não só poderia literalmente destruir a casa dele ou, você sabe, matar alguém, o tigre quase fez ele ser preso. Quando as pessoas viram o tigre de Darnell rondando pelo bairro, virou uma investigação completa, porque ter um tigre no Arizona não é só contra a lei, é um crime grave. Suspeitava-se que Darnell comprara os tigres no sul e os transportara secretamente pelo país. Quando soube que os federais o procuravam, Darnell desapareceu, e não posta nada há anos. Talvez ele esteja se escondendo com Antonio Brown, porque esse cara literalmente construiu um habitat no quintal dele. Isso aí é uma instalação esportiva, meu chapa. Antonio Brown é um adulto que tem uma casa na árvore do tamanho de uma casa comum ao lado da mansão dele. O local conta com um bar na sala e um banheiro secreto na parede. Por isso os testes custaram mais de 200 mil dólares para ele. Mas o estilo de vida de Antonio Brown não é tão estranho quanto o de outras estrelas da National Football League. Stefon Diggs, por exemplo, é viciado em café. Ele gastou 15 mil em uma corrente de diamante do Starbucks. Depois, outras estrelas da National Football League compraram correntes ainda mais estranhas. O pescoço do Donkey Kong Metcalf ficou ainda mais forte após comprar uma corrente de 50 mil dólares americanos do seu videogame favorito, Donkey Kong, com diamantes BBS. O número da camisa dele, e caramba, essa corrente tem muito brilho. Mas será que foi tão insana quanto a que Kyler Murray comprou? Claro que não, porque ele comprou duas correntes. Não, essa não, duas correntes. A primeira do Kyler foi uma corrente de 95 mil dólares do ídolo Bruce Lee. Mesmo com a peça coberta de diamantes, Kyler queria mais. Ele comprou uma corrente do seu doce favorito, Snickers, aumentando sua coleção para 119 mil dólares. Mas quando você acha que as coisas não podem ficar mais estranhas, as joias de outro jogador quase custaram a vida dele. Julio Jones fez uma viagem à praia, usando algumas de suas peças favoritas e subiu em um jet ski. No começo tudo parecia bem, até que do nada Julio pegou a onda errada.
Por sorte, Júlio não se machucou e voltou para o jet ski, mas então percebeu que suas joias tinham sumido. Esse brinco valia muito, né? Com certeza valia um bom dinheiro. Um bom dinheiro? Aquele brinco custou 150 mil. Júlio não aceitou o prejuízo e contratou uma equipe de mergulho para buscar seu tesouro. Assim que os mergulhadores chegaram, todos pularam na água. Determinado a achar os diamantes de Júlio, eles buscaram em todo lugar, cavando entre árvores e no gelo, mas os brincos pareciam impossíveis de encontrar. Então Júlio só teve sorte porque Rob Gronkowski não apareceu, porque esse cara gastou $250 milhão em algo que destrói pessoas. Ele foi o primeiro jogador da National Football League com seu próprio caminhão monstro. Não, esquece isso, caminhão Gronkster. Esse negócio chega a 110 km por hora e salta 21 metros no ar. E o que Gronk disse sobre isso? Gosto de ser monstro e das minhas armas de monstro. Pera aí, isso é o Field Flix? Até o Gronk é fã, então por que você não é? Inscreva-se. Entendo porque o caminhão do Gronk vale mais de $250 mil. Mas a compra de outro jogador da National Football League o deixou sem teto. Vince Young foi uma superestrela da National Football League e acumulou mais de $35 milhões, mas deixou o dinheiro subir a cabeça, porque Vince literalmente ficou viciado no Cheesecake Factory e olha, eu não culpo ele, é só olhar o cardápio. Veja, Vince levou a história de comer bolo ao extremo, porque toda semana ele gastava mais de $5 mil só com a comida deles, e o vício dele ficou tão grave. Vince gastou mais de $15 mil em uma noite. Ele simplesmente continuava gastando e gastando, comendo e comendo, até que finalmente o telefone dele tocou. Vince soube que todo o dinheiro que ganhou em sua carreira acabou. Pior ainda, ele tinha uma dívida acima de $1 milhão e foi obrigado a vender a casa. Tudo por causa do seu vício em cheesecake. Mas pelo menos Vince podia comprar bolo, já o que outro jogador comprou garante que ele nunca vai transar. O primeiro $1 milhão que Will Hernandez ganhou foi gasto em umas coisas bem estranhas. Porque enquanto outros jogadores usaram seus primeiros cheques para comprar carros, mansões ou joias, Hernandez comprou algo para limpar a bunda. Eu sempre quis um bidê, sabe? Bidês são aqueles vasos sanitários que, não precisam de papel higiênico. O vaso sanitário custou cerca de $4.500, mas valeu o investimento. O cara gastou quase $5 mil para o dia todo. Mas ele também tem uma obsessão por super-heróis. Um dia, sabe, eu estava andando por Nova York e vi uma loja de quadrinhos. Aconteceu de ter um Batman em tamanho real, com 1,95 m. Aí pensei, fui lá, escolhi, peguei $3 mil. Mas a peça favorita do Hernandez é a manopla do infinito do Thanos. Porque ele leva essa coisa para todo lugar que vai. Levo isso comigo em todo lugar. Então eu só fico pensando se ele levaria isso para outro planeta. Como a lenda da National Football League, que gastou milhões para sair da Terra. Michael Strahan queria fazer algo que nenhuma lenda da National Football League jamais havia feito. Porque quando ele viu que os voos espaciais de Jeff Bezos estavam fazendo manchete, Strahan queria entrar na diversão, então ele procurou Bezos para planejar uma aventura cara. E não muito tempo depois, Strahan anunciou seus planos. Em menos de 3 semanas, decolarei no próximo lançamento espacial da Blue Origin. E só pense nisso. Um assento para um voo em uma das aeronaves do Bezos custa $28 milhões. Então Strahan não ia desperdiçar essa oportunidade. Ele passou as semanas seguintes se preparando para o lançamento e até planejou levar algumas coisas sentimentais com ele em seu voo. Vou levar minha camisa aposentada dos Giants, o anel do Hall da Fama e o do Super Bowl. O mais especial para mim foi quando meu pai faleceu e fizeram o funeral militar dele. Vou levar as balas que eles dispararam com o rifle. Mas conforme o tempo passava, Strahan sabia que uma vez que colocasse o terno, era a hora do show, e eventualmente o dia chegou. Strahan e seus copilotos chegaram prontos para fazer história. Enquanto subiam a torre de lançamento, o nervosismo bateu, mas não havia como voltar. Astronauta Stray, me escuta agora? Stray está bem, alto e claro. 5, 4, 3, 2, 1... Lá foram eles. A equipe de Strahan estava viajando a 3.700 km por hora, então em poucos segundos eles já estavam acima das nuvens e eventualmente chegaram a mais de 100 km acima da atmosfera da Terra. Era oficial.
A equipe estava no espaço, flutuando e se divertindo como nunca. O único problema era que isso não duraria para sempre, então as aeronaves acabaram descendo e retornando à Terra de paraquedas. E o que parecia um pequeno passo para o homem se tornou um salto gigantesco para uma lenda da National Football League. Mesmo depois de tudo isso e das compras estranhas, as histórias mais bizarras sobre jogadores da National Football League estão em outro nível do que foi mostrado neste vídeo. Tipo, tem um cara estranho da National Football League que nunca usa sapatos, só come com as mãos e bebe água de M&M de amendoim. E também tem uma estrela da National Football League que gosta de coisas marrons de garotas nele, Eka e muito mais. Primeiro é o Tom Brady, pois ele gastou mais de $50 mil em um clone. Não estou brincando, ele fez algo estranho com Lua, a cachorra que sempre esteve com a família do Brady até falecer. Apesar do momento difícil, Brady encontrou uma empresa que coleta sangue de animais e usa um processo especial para clonar seu DNA. Em vez de comprar um novo filhote barato, Brady gastou $50 mil para clonar sua cachorra, criando Junior, que segundo a empresa, é geneticamente idêntico e tem as mesmas características físicas e comportamentais. Agora, ouvir isso não só me fez sentir, como também fez muitos fãs sentirem, que todo esse processo era extremamente estranho. Criticaram Brady por clonar sua cachorra, dizendo que ele não deveria brincar de Deus e que poderia ter salvo milhares de animais com o dinheiro gasto. Fizeram até uma enquete no Twitter sobre como isso era estranho. Só o Brady mesmo, cara. Mas George Kittle ficou estranho de um jeito diferente na 9ª posição. E isso envolveu ele e a bunda dos companheiros de equipe. Ah, viadinho. Vou explicar. Tudo ficou estranho quando Kittle estava na faculdade e morava numa república em um endereço importante. 830, Avenida Miller. Aqui Jorge e C. Chitabite deram muitas festas. Pegaram tantas garotas e se divertiram tanto naquela casa que os dois decidiram que o lugar era tão memorável que tatuaram o endereço nas próprias bundas. Agora, se fazer algumas coisas relacionadas à bunda com outro cara já não fosse estranho o bastante, os dois ainda foram escolhidos pelo mesmo time da National Football League, onde um dia outros companheiros de equipe viram o segredinho estranho deles no vestiário. Vocês têm a mesma tatuagem na bunda? Isso vazou. Tudo bem, mas no número 8, Aaron Rodgers teve um encontro ainda mais estranho com alienígenas. Essas coisas o perseguiam porque ele era famoso por rituais estranhos, isolar-se na floresta e usar máquinas para limpar a mente. Rodgers ia contar uma história tão maluca que fez todos os fãs zoarem ele. Eu ia deitar quando ouvi um alarme ao longe. Nós ouvimos o som e vimos um objeto tremendamente grande se movendo pelo céu. Seja lá o que fosse, eu não sei, mas definitivamente era não identificado, definitivamente estava voando e definitivamente era um objeto grande. Ouvir que você passou por algo tão estranho deixou os fãs céticos, por isso acharam estranho e disseram que o cara era insano. As drogas ilegais causaram problemas mentais nele. Imagino Aaron Rodgers sendo estranho. Nunca pensei ver o número 7. Lamar Jackson usa algo típico de garotas. Por isso, os colegas tiveram dificuldade para explicar o cheiro do novo perfume dele. Cheira como o mar, oceano, naquele cheiro fresco de oceano. Flores. Hibiscos, margaridas. Mais como um perfume feminino. Acharam estranho o cheiro da luz noturna do Lamar por ser mais feminino, e estavam certos. A inspiração do Lamar veio de alguns usos estranhos que só garotas costumam ter. Muitos não percebem, mas prefiro perfumes femininos, mais suaves, e isso me motivou a criar algo unissex. Sabe, eu gosto de cheirar como uma mulher às vezes, então queria algo que pudesse, sabe, ficar no meio termo. Mas tudo bem, mulheres não são as únicas responsáveis por jogadores cheirarem estranho. Porque no número 6, Jayden Daniels foi zoado por causa do relacionamento extremamente estranho que ele tem com a mãe dele. Tudo isso começou pouco antes dele ser draftado, quando perguntaram uma coisa para a mãe dele. Com Jayden se preparando para esse novo passo, o que mais te preocupa? As garotas, essas garotas... Apesar de parecer só uma mãe protetora, o relacionamento deles ficou cada vez mais estranho. Desde o draft, quando Jayden a abraçou primeiro, até sempre entregar a bola do jogo para ela após grandes atuações. Uma vez ela beijou o Jayden e arrumou o cabelo dele como uma namorada. Parecia que eles eram próximos demais e ela controlava tudo o que ele fazia. Principalmente quando notaram que ela levou Jayden como acompanhante ao casamento. Quando ela foi vista espionando atrás dele, muitos fãs criticaram a mãe por não deixá-lo sozinho para evitar que ele estivesse com alguma garota. E se fazer isso, ou usar constantemente roupas com o nome e o rosto dele já não fosse estranho o suficiente, a partir daí, Jayden nem podia fazer comerciais sem a mãe dele junto. Ele estava com uma garota em um jogo de basquete até a mãe dele sentar entre eles. Depois ela também o atrapalhou na frente de outra garota em Miami. Os fãs estranharam quando Jayden levou a mãe para comprar roupas, sair para comer e pagar maquiagem para ela.
É por isso que as pessoas não só zoam completamente o relacionamento. Uma pessoa até disse: mães como a dele são muito estranhas, parece que estão tentando namorar o próprio filho. É nojento, mas tudo bem. O número 5 também é estranho. E se eu dissesse que Jordan Love só joga como estrela? Por causa desses carros, Toyotas são vistos como medianos, exceto se perguntar para Love. Por algum motivo estranho, ele ganha milhões de dólares e ainda gosta de dirigir um Toyota barato. Já calcularam que ele realmente joga muito melhor sempre que a empresa faz aquele evento de vendas de carros chamado Toyota Tom. O Toyota Tom começou. Aproveite para garantir seu novo Toyota. Veja, os fãs descobriram que quando os carros da Toyota estão em promoção, Love simplesmente domina com 26 touchdowns e apenas 2 interceptações, além de um impressionante recorde de 10 vitórias e 4 derrotas. E quando não há promoção nos carros? Como pode ver, Love tem mais interceptações que touchdowns e retrospecto negativo. Quando foi que você percebeu que isso acontecia, que você começou a jogar muito melhor durante o Toyota Tom? Cara, é loucura. As redes sociais estavam enlouquecendo. Torcedores dos Packers e outros sempre comentavam sobre o Toyota Tom Merchant. Essa teoria da conspiração de que eu jogo melhor durante o Toyota Tom, e realmente acho que é mérito dos fãs por terem começado isso agora. Agora, isso não é só estranho, é loucura. Mas falando em carros, no número 4, eles também aparecem na história bizarra de Travis Kelce, que quase resultou no assassinato do irmão dele. Veja, isso só ocorreu por causa da obsessão de Travis por carros. De carros antigos potentes a Rolls Royces de luxo, ele sempre aparece com um modelo novo e promove encontros de carros. Isso é incrível. Vamos levar isso à comunidade, prometo, amor. Amar carros assim na adolescência ou vida adulta não é estranho, ao contrário do que ele sabia aos 3 anos. Precisava manter as chaves no alto, como ele fazia com as facas fora do alcance. Travis, por algum motivo, abria as gavetas e subia nelas. Ele tinha 3 anos só para pegar as chaves. Estou completamente sozinha. Saio pelos fundos e vejo os dois sentados no carro. Agora veja bem, o carro estava trancado, então o Travis sabia como destrancar a porta do carro, entrar e depois bater a porta. E eu não sei como ele fazia isso. Ele colocou as chaves no carro, sabia exatamente o que fazer, ligou e o carro deu um pulo e passou direto pela porta da garagem. E Jason, graças a Deus, estava ao lado dele, parecia muito empolgado, mas ele poderia ter estado na frente disso. Caramba, agora isso é estranho. Em terceiro lugar, algo estranho sobre Saquon Barkley envolve uma coisa com que apenas crianças pequenas brincam, apesar de ele ser adulto. Você pensaria que ele teria hobbies como festas em iates, jogar golfe ou até videogames. Na verdade, ele não gasta tempo nenhum com nada disso. Em vez disso, Saquon é super competitivo em jogos que normalmente só crianças pequenas jogam. Ah, você tá fazendo do jeito trapaceiro, cara. Você não pode fazer isso. Ser um adulto profissional da velha já é estranho, mas mais ainda é dominar outro jogo infantil a ponto de desafiar uma lenda da NBA. Saquon sabia que Rajon Rondo era o melhor no League 4 entre os atletas e o desafiou publicamente para uma partida em que o perdedor doaria dinheiro para a caridade. Rondo fugiu do desafio e nunca jogou. Afinal, no League 4 Saquon sempre vencia todos. Ele é tão bom que cria várias formas de vencer. Tipo, bem aqui, eu tô te vencendo aqui, te vencer aqui. Preciso te impedir de me impedir de chegar lá. Mas tudo bem, falando em 4, outro jogador faz 4 coisas. Isso faz dele 4 vezes mais estranho. A primeira das 4 é... Nem considero o Matheus Collins como uma delas, mesmo ele usando as roupas mais estranhas que já vi. Tipo, o quê? Primeiro... Na verdade, é que esse cara anda descalço a qualquer hora, em qualquer lugar, a menos que ele esteja em um jogo ou, como ele gosta de chamar, prisão dos pés. Tudo bem, ele pode dizer que andar descalço ajudou numa lesão, mas essa já é a violação estranha número 1. A segunda, Mike só tem cachorros porque teme gatos. Por qual motivo estranho? Você já disse que gatos pequenos vão roubar sua alma? Sim, sério. Só não contam os gatos grandes, como leões e tigres. Esses são aceitáveis mesmo filhotes. Mas filhotes de gato são só menores do que eles vão ser no final, que é um gato pequeno. Tudo bem. Ter medo de animais fofos assim é definitivamente estranho, violação número 2. Mas a terceira é como esse cara se recusa a usar elevadores por causa de quê? E quanto a não usar elevadores? Qual é o problema com os elevadores? Quando eu disse a eles, o motivo é porque ninguém vai me carregar até o sucesso. O Mac sempre inventa desculpas estranhas para complicar a vida dele. Infração 3. A última coisa é a dieta estranha dele. Coloca mel em quase tudo e nunca usa talheres.
Expõe seu corpo a bactérias e flora benéfica que fortalecem o sistema imunológico. Isso estimula enzimas digestivas na boca e estômago para quebrar alimentos melhor. Você lava as mãos várias vezes ao dia. Lavar os utensílios apenas uma vez por dia, assim é mais higiênico. Mac evita vegetais, dizendo que são comida de coelho. Então, como esse homem comemora vitórias bebendo o quê? M&M's entram na garrafa agora. Aproveite as vitórias, você consegue. Água com chocolate não faz mal. É oficial. Beber água com M&M é uma das coisas mais estranhas que já ouvi. Mas a história mais estranha da National Football League, a número 1, foi algo que aconteceu com Odell Beckham e virou alguns dos memes mais engraçados da história da National Football League. Tudo começou quando algumas garotas foram a um podcast e contaram algo chocante sobre Odell. Conta essa história. Quem gosta de ser defecado? Sim. Quem gosta de ser desvalorizado na indústria? Queremos saber. Odell Beckham. Sim, ele adora ser defecado. Ele queria que eu fosse no avião e ele disse: certifique-se de não usar calcinha, não tome banho por 24 horas. Eu fiquei tipo, caramba, o que você tá pensando? Em vez de provar que era mentira, Odell passou a parecer culpado, mesmo só tendo brincado com a situação. De todos os boatos e situações, de toda a besteira que já enfrentei na minha carreira, essa foi a coisa mais engraçada. Do que você está rindo? Meu parceiro me mandou, e eu acordei. Ben me mandou, e eu vi. Era tipo 7 da manhã quando eu estava olhando minhas mensagens, aí assisti e liguei de volta pra ele chorando de rir. Cara, eu nunca ouvi uma dessas na minha vida. Eu nem conseguia acreditar. Eu estava no campo e os caras falando, pô, mano, não me diz que é verdade, não me diz que você gosta dessas paradas. E não parou por aí. A história ficou mais estranha. Enquanto Odell jogava pelos Browns, ele comentou a situação ao postar no Instagram. Não conseguem me tirar do meu eixo, não importa o que joguem no meu caminho. Mas ao insistir nisso, a história de que Odell gostava de ser defecado se espalhou ainda mais. Os fãs começaram a postar alguns dos memes mais engraçados de todos. Tipo alguém dizendo pra Odell que ele tem chocolate no rosto, e ele respondendo assim: chocolate? Isso é cocô, gato. Odell pede Taco Bell, e sua namorada pergunta se isso vai dar dor de barriga nela. Ele responde: eu espero que sim. Por fim, uma das garotas dele disse que o Chipotle não caiu bem, e Odell reagiu assim: isso não é problema, hein? Isso não é problema. O pessoal é hilário com isso. Agora entendo por que Odell piorou tanto no futebol depois disso.